Exemplo, nosso primeiro modelo em nossa disciplina. Guys, ao longo desses nossos modelos, existem algumas linguagens técnicas que é bom nós nos habituarmos. Uma delas, por exemplo, é a questão da taxa. No lugar de taxa de variação, normalmente se usa taxa de alguma coisa de acordo com o nome da taxa. Então nós temos, por exemplo, a taxa de crescimento é o que? É a taxa de variação que se refere ao crescimento. Aqui, taxa de crescimento, se a gente ler daqui, daqui a pouco a gente vai ler nosso problema, mas a taxa de crescimento se refere a uma população, a população de bactérias. Então, o que vai ser essa taxa de crescimento? Será a taxa de variação da população. Taxa de variação da população. Acontece que toda taxa de variação é em relação a algo. Nesse problema aqui, ao lermos, nós percebemos que a variação da população é em relação ao tempo. Então, a taxa de variação da população ao qual ele se refere é em relação ao tempo. Nós sabemos que taxa de variação é derivada. Então, essa é a linguagem técnica nesse sentido que eu estou falando. Ou seja, a taxa de variação da população vai ser a derivada da população. Então vai ser o que? Vai ser o dp, derivada da população. Essa taxa em relação a quem? Em que ela varia? Em relação ao tempo. Então é o dp dt em relação ao tempo. Derivada da população em relação ao tempo. Todos os exemplos que nós iremos ver envolverão taxas. Por isso que cairão em modelos de equações diferenciais, porque essas taxas são derivadas. A outra coisa que vai ser o termo técnico que será muito comum para nós é a questão do proporcional. Quando você vê que algo é proporcional ao outro, significa que esse algo é igual a uma constante vezes o outro. Isso que é a questão do proporcional. Essa constante é chamada de constante de proporcionalidade, que nós temos um nome, eu acho que tem aqui, tem um nome bem aqui, tá, guys? Então, veja aqui, por exemplo, a gente está vendo a taxa de variação do x, não vou nem chamar de derivada, em EDO a gente vai usar, quando a gente está falando do enunciado do problema, a gente vai usar mais o termo taxa de variação ou só taxa do que derivada. Na hora da conta, fazendo conta, a gente vai chamar mais de derivada. Então, a taxa do x, olha, não estou nem chamando de derivada do x, estou chamando de taxa. A taxa do x, perceba que é uma constante vezes x. Então, nessa situação, a taxa do x é proporcional ao x. Proporcional. Por quê? Porque a taxa do x é uma constante vezes o tal do x, o tal do outro. Essa constante é chamada de constante de proporcionalidade. Esse nome constante de proporcionalidade, então, não é só nessa situação. Outras situações nós veremos também. Não é só na situação de crescimento e decaimento. Ok, guys? Então, se habituar a esse conceito, vou apagar aqui, porque ele aparece aqui. E a partir daí a gente consegue interpretar bem nosso problema. Nós conseguimos criar um modelo a partir das informações, que é o que nós iremos fazer. Nós iremos transformar nosso problema real, problema físico, em um problema matemático, ou melhor, em equações matemáticas, ok? Então vamos ao nosso sol de solução. Pois bem. Então, primeira coisa, você tem um problema, o que você vai fazer? Primeira coisa é ler. Então você vai ler o problema para você resolver. Essa primeira parte do vídeo nós iremos apenas ler o enunciado, interpretar, transformar em equação. Na segunda parte a gente resolve o problema, pega a solução e volta para a leitura em relação ao problema. Então, vejamos, leitura. Uma cultura tem inicialmente P0 bactérias, então já sabe que é uma cultura de bactérias. Inicialmente é um termo importante também, vou destacar os termos importantes. Porque, guys, inicialmente sempre vai te dar dado inicial. Ou seja, é o dado que vai te ajudar no teu PVI. Aqui no teu PVI. Tá forte esse negócio aqui.
Tá? Então, se atentar a essa parte inicial. Aqui fala que, inicialmente, a cultura tem P0 bactérias, ou seja, já posso retirar um dado daí sem nenhuma informação. Que dado eu posso tirar? Que a população de bactérias no meu tempo inicial, que eu vou chamar de 0, será o quê? Será o quê? P0. Outra coisa, guys, usem letras para representar as coisas. Preferencialmente, escreva o significado da letra. Então, como ele está chamando aqui, ó, esse P já se refere à população de bactérias, fica subentendida, você pode escrever aqui, ó, P, população de bactérias. Como ao longo do texto a gente vai perceber que essa população vai variar com o tempo, então você já pode escrever assim. Como a população depende do tempo, escreva P de T, que depende do tempo. O que é P de T? Pode botar assim, ó, 2 pontos. Se quiser botar 2 pontos igual, também é muito utilizado. Coloque aqui população de bactérias no tempo T. Pronto. População de bactérias no tempo T. Aí, aqui já tem a população inicial. Inicial tem P0 de bactérias. Então, vou colocar aqui, ó. População no tempo 0 é P0. Normalmente, ele dá um número para a população inicial. Aparentemente, espera passar esse carro de som. Aparentemente, ele não vai dar um número para a população inicial, porque ele já chamou por uma letra genérica aqui de P0. Então, aparentemente, vai ficar disso aí, a gente vai trabalhar com esse número genérico. Mas, guys, inclusive às vezes não é nem importante, às vezes não é nem necessário. A gente acaba, de acordo com as informações que ele nos dá, nós conseguimos fazer as contas, ter um resultado numérico assim mesmo. Outra coisa, interpretar fisicamente é muito importante, conhecer notações. Então, P já remete a P de quê? De população, já remete P à população. 0, quando você vê um índice 0, normalmente quer dizer algo inicial, ou pelo menos no tempo 0, nem sempre é no tempo 0, mas quer dizer no tempo inicial. Quer dizer que o tempo inicial nem sempre é 0? Nem sempre é 0. O tempo inicial é o tempo onde você começa a marcar. Se o teu tempo, por exemplo, for ano, como a gente vai ver no futuro, de uma múmia, descobrir a data de uma múmia, o tempo, então para a nossa marcação, o tempo inicial vai ser o ano em que a pessoa morreu, que ela foi mumificada. Então o tempo inicial ali não é 0, é aquele ano, ou seja, para aquela nossa situação, uma onde o tempo inicial não é a mesma coisa que 0. Continuando, por enquanto, guys, a gente ainda não vai resolver o problema. Eu estou explicando vários detalhes para vocês, porque a gente vai ver todos esses termos técnicos em outros textos, para que vocês possam estar cientes, para que vocês peguem um problema e bate o olho, opa, é dessa maneira que eu transformo em equação matemática. Então, continuando, em T igual a 1 hora, opa, já tem um tempo aí de 1 hora. O número medido de bactérias é 3,5 de P0. Quem não estiver vendo direito, tá aqui, ó. 3,5 de P0. Ou seja, 3 metades da população inicial. Passou-se 1 hora, olha o que aconteceu com a população. Ela aumentou. Ela passou a ser agora 3 metades da população inicial. 3 metades, guys, é 1,5. Por quê? Uma metade é meio, mais outra metade é outro meio, mais outra terceira metade. Uma metade mais uma metade é 1 inteiro, mais 0,5 dá 1,5. É uma maneira de enxergar. Você pode colocar como 3 sobre 2 ou 1,5, fica a seu critério. O fato é que ele acaba de nos dar um outro dado, além do dado inicial. Então esse dado vai servir para alguma coisa. E nesse dado, ele diz que o número medido de bactérias é P0. A gente vai transformar isso aí em equação matemática. Ora, o número medido de bactérias é a população dela. Então, esse dado de 3P0 se refere à população das bactérias. População das bactérias. A população de bactérias depende de um tempo. E esse valor de população é em que tempo? Em 1 hora. Dessa forma, guys, a gente pode pegar toda essa parte aqui, que eu vou colocar em azul, e transformar na seguinte expressão matemática.
a população em 1 hora, não vou colocar o H de hora, porque aqui é só numérico, a população em 1 é igual a quanto? É igual a 3 metades da população inicial, 3 meios de P0. Toda essa parte azul aqui está transcrita matematicamente aqui. Essa é a parte em texto e essa é a parte é o significado matemático. Essa parte amarelo está transcrita bem aqui, ok? E aí vamos continuar lendo nosso problema. Então, alguns dados você já consegue tirar à medida que você vai lendo os problemas. Mas na maioria das vezes, você precisa ler e reler pelo menos, não estou dizendo que vai ser isso, mas no mínimo umas 3 vezes, na grande maioria das vezes, para você começar a tirar dados. Porque você vai ler a primeira só para você ter uma ideia do problema, se situar. Aí você lê outra, então dependendo da necessidade, outra e por aí vai. Aqui eu já estou retirando dados porque eu já tenho uma noção do problema que estou explicando para vocês também. Continuando aqui, se, já vem uma hipótese adicional, é o se a taxa, não vou nem ler o resto, eu já sei que a taxa, já vou colocar aqui derivado em relação a alguma coisa. Provavelmente vai ser o tempo, mas eu não vou me arriscar. Vai que eu esteja enganado, porque eu tenho que ler o resto. Mas só de ver o nome taxa é derivada. Se a taxa de crescimento for populacional ao número de bactérias presentes no tempo T, determina... Vamos de novo. Se a taxa de crescimento de quem? Pelo texto aí, a única taxa que ele se refere, o único crescimento que ele se refere é a população. Então aqui nós estamos falando de uma taxa de crescimento populacional, ou seja, o nosso dt, que é a taxa de crescimento da população. Então na nossa hipótese é que a taxa de crescimento populacional, está subentendido, for proporcional. Então, proporcional é constante vezes. Proporcional ao número de bactérias P de T. Então, igual a Kp de T. P de T é a nossa população no tempo T. Então, veja que legal, que interessante. Eu vou continuar a ler. Mas, de início, eu já montei uma equação diferencial. dP dt igual a Kpt. Kpt não, né? Só Kp. Porque é P de T. Se eu falar PT, aí é P vezes o T, é população vezes o tempo. E não Partido dos Trabalhadores. Então aqui é KP só, tá, guys? De modo geral, quando a gente monta a equação, a gente costuma ocultar isso aqui, ó. Esse termo é a população dependendo de T. Mas muitas vezes já fica subentendido que a população depende de T. Então, em muitas vezes, eu não preciso enfatizar que depende de T. Aí eu coloco simplesmente P, guys. Porque fica muito mais simples de nós trabalharmos. É que nem aquela história das equações. Já passou de 10 minutos. Eita, já passou 13 minutos. É que nem a história das equações. Lá, dy, dx igual a 5y mais 2. O y depende de x, mas a gente não coloca assim y de x. Escrevemos apenas y. Ok? Y. Então, guys, vamos tentar concluir. Ok, vou concluir aqui. Então, a taxa de crescimento populacional é proporcional ao número de bactérias, que é o P de T, mas a gente vai colocar só P, porque não tem problema. Aqui ele especifica que esse P de T é o número de bactérias presentes no instante T, a gente já sabe, a gente já escreveu isso. Então, se acontecer isso, determine o tempo necessário para triplicar. Então, esse restante da questão a gente vai trabalhar na próxima parte do vídeo, ok? Thanks.